Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a Tudo Conte. E hoje um dia bastante especial. Nosso primeiro case de sucesso. E eu não, vou deixar vocês conhecerem. Se eu falar muita coisa aqui, ela vai acabar brigando comigo. Mas é uma pessoa maravilhosa, que tem uma história de vida linda e, cara, o que ela está fazendo de transformação no empreendedorismo dela, na empresa dela, é surreal. E com vocês, Elissa Santos, do Ah, grupo Fique Bela, essa pessoa maravilhosa e, nossa, muito seja bem-vinda. Tô felizão que você está aqui. E quando eu pensei assim, preciso fazer um case de sucesso. Na- O sucesso em pessoa. O sucesso. obrigada. Muito obrigada, Paulo. Estou muito feliz em estar aqui, né? Você que está conosco há muitos anos, Bota os que, anos nisso. né, há muitos anos, antes mesmo do grupo ser o grupo, antes mesmo da Fique Bela ser Fique Que bela. Bela, né? Então, faço muita honra de participar desse projeto. A honra é a minha. E assim, eu não quero ficar falando muito de você, não, porque se eu falar aqui, eu vou passar o vídeo todo só tecendo elogios, mas me diga aí, quem é Elissa Santos? O que que você faz? Me conte um pouquinho sobre você e sua trajetória, que eu acho que o pessoal gostaria de saber. Então, quando me perguntam, né, quem é Elisa Santos, eu brinco que nós não somos, né? Uhum, Hoje eu estou como uma mãe, né, mãe de Beatriz, como uma empresária, uma pessoa apaixonada por esse mundo do empreendedorismo. Eh, eu hoje me enxergo como uma pessoa que está construindo um propósito muito maior do que ela imaginou sim. que poderia ser capaz, né? Quando eu vim para esse mundo do empreendedorismo, eu nem sabia que eu estava vindo. Então, eu só entrei. Mas eu acho que isso já era pela Elissa que eu era, sem Sim. saber quem eu era. Tem muita gente que acaba entrando no empreendedorismo, começa a empreender, e aquele negócio mesmo assim, tipo assim, vou fazer aqui porque eu preciso de uma fonte de renda, mas quando você vê, você já tá imerso, já tá ali no meio, já tá o bicho pegando, fazendo, meu Deus, onde foi que eu me mexi? E aí só que tem um problema, né? Que é viciante, quando a gente bota o pé, a gente não quer mais voltar também, não. É, exatamente. E eu que sou da área de saúde, né? Nós profissionais da saúde, nós não somos treinados nem em escola, nem na faculdade, nem mentalmente falando, Sim, para ser empreendedor, para ser alguém que precise vender o seu serviço ou o seu produto, né? Nós da área de saúde, a gente é ensinado a pensar no cuidado apenas, né? E apenas na terapia. E empreender é um mundo muito além disso, é muito maior do que isso. Então, eu acho que o meu lado do empreendedorismo veio antes de eu ser fisioterapeuta. Veio lá na Elissa, que vendia doce na porta de casa olha, quando criança. Então, eu acho que vem daí, né, que veio tornar ao que é hoje. eu vejo que tem muita questão da mentalidade, né? É, Eu vou falar um pouco de criação também, né? Que às vezes vem dos nossos pais, que a gente acaba vendo, né? E tomando como inspiração para muita coisa. Mas eu vejo que a parte do empreendedorismo, você vem dali, você um desejo seu, né? De querer, de ver algo diferente, tipo uma criação que você teve, que todo mundo segue um padrão e fala assim, nossa, eu não quero esse padrão aqui, eu quero uma coisa, eu quero algo melhor, sabe? E aí você começa a ter aquele desejo, e eu acho que vem muito dali, porque é normal, que é da área de saúde, é aquela questão do cuidado, do ajudar o próximo, de cuidar da saúde, né, da pessoa de qualquer forma. Se é fisioterapeuta, é médico, enfermeira, vejo muito isso, né? Mas essa questão do empreender, eu vejo que é muito do que vem de dentro da gente. E aí, como você falou, é um pezinho que a gente bota ali, que já veio, mas aquele pezinho que a gente faz assim, nossa, isso aqui é gostosinho? É problemático, mas é gostosinho, sabe? É. E aí, justamente, quando eu era pequeno, eu fazia a mesma coisa. Meus pais faziam vídeos salgados.
E aí o que é que eu fazia? Eu pegava uma caixa de pão, de salgado, né? E levava pro colégio e vendia no colégio. Então eu fazia, já começava a fazer meu dinheiro ali, família de baixa renda, que tinha que fazer alguma questão. Eu pegava dali, levava pro colégio e vendia pros colegas mesmo da sala de aula, fazia dinheiro, eu tinha um dinheiro para poder curtir, para comprar alguma coisa para mim, fazer um lanche de quando era pequeno. Então, você vê que é uma coisa que já vem enraizada, né? Sim. De pequeno, que é a mesma coisa que veio de ti. Mas aí vem, você se formou em fisioterapia, foi andando e qual foi esse eu preciso agora empreender esse gatilho seu, para poder você de fato dizer, não, vou começar a montar aqui a clínica, ou antes da clínica você já fazia algum outro tipo de trabalho? Então, minha história ela é muito engraçada, porque Gosto. primeiro que eu não gostava da área de estética. Eu eu falava assim: "Ah, eu sou aluna nota 10, eu sou aluna para trabalhar em UTI, para Imitação mesmo. reabilitar ali", né. Então eu falava: "Não, estética não, não vou para essa área". Porém, como na minha faculdade inteira eu sempre tive que ter outras fontes de renda, até para me manter aqui na capital, no último semestre eu encontrei um estágio em uma clínica de fisioterapia da área de estética, da área de dermatofuncional. E aí, como o último semestre é um semestre um pouco conturbado, né, de Uhum. horários, eu aceitei esse estágio e comecei esse estágio na área de dermatofuncional, meio que forçadamente pelo dinheiro, né, que é o que eu acho que é o primeiro passo ali, né. Sempre é o dinheiro, sempre. Sempre, né, é o que nos impulsiona, né, mas não é o que nos mantém. Exatamente. E eu, nossa, comecei a gostar daquilo ali, daquele ambiente da estética, daquele ambiente onde o paciente da estética, ele é diferente de um paciente de UTI. E aí eu comecei a gostar. Você não vai cuidar da pessoa que precisa voltar ao normal, vou dizer assim, né? Quebrou um braço, precisa restabelecer o braço. Você já vai pegar a pessoa que só quer melhorar a qualidade de vida dela. É um outro tipo de patologia, é um outro tipo de cuidado, Pronto. né. Então eu antes não tinha, eu não enxergava isso. Era como se, não era, a pessoa não precisava, mas não, a pessoa ela precisa. A pessoa que ela procura a estética, ela também precisa. E aí nesse estágio, um dos sócios da clínica, quando eu me formei, ele me fez uma proposta que eu irrecusável, Aquelas, irrecusável, né. aquelas propostas Ele indecentes. falou assim: "Elissa, você tem uma didática boa, eu vou montar uma clínica", todo mundo Plaza estava sendo recém-inaugurado. "Vou montar uma clínica toda no Mundo Plaza e você não precisa entrar com R$ 1. Eu entro com toda a estrutura, você entra com os seus pacientes. Você só vai entrar e cuidar do atendimento. O paciente é seu, o atendimento é seu, o gerenciamento é seu e você não precisa investir R$ 1 para isso". Eu falei: "Opa, que proposta excelente!". Que é o formato parceria, que Sim, hoje, inclusive, eu tenho nas minhas unidades, onde o parceiro, ele tem que cuidar do que ele faz de melhor, que é atender atender. e o cliente. E toda a parte administrativa do negócio, desde estoque, recepção, luz, aluguel, tudo isso, o sócio administrador que cuida. Sim. Então, quando ele me fez essa proposta, eu falei: "Nossa, que legal". E aí ele fez para mim e mais 4 pessoas, e começamos, né, nesse espaço onde pertencia, né, a essa pessoa, e eu como essa parceira Sim. ali dele, onde eu comecei atendendo 2 pacientes, e com o passar do tempo, eu lembro que a clínica ela eram 3 salas, depois passou para 4, depois passou para 5 e Só só expansão. expansão. E chegou um determinado momento onde eu sozinha, olha que ele tinha outras 6 parceiras, só que eu sozinha ocupava 4 salas. Imagine, a clínica tinha 5, eu sozinha ocupava 4 salas por horário. Quando eu falo que a mulher é estourada, meu Deus do céu, ninguém acredita em mim. Acredite. E aí eu ocupava as 4 salas por horário, de 8 da manhã a 8 da noite. Sim.
e não estava me cabendo mais ali naquele espaço. Só que eu tinha esse grande medo de cuidar do todo, né? De, nossa, montar meu espaço. Eu tinha esse grande receio. Até que chegou um determinado momento em que eu entendi que aquilo ali não cabia mais, porque eu já não tinha mais como marcar pacientes. E aí, eu já tinha marca, olha só, eu já tinha minha marca, eu já tinha funcionários, eu já tinha toda a estrutura de uma empresa e eu tinha um receio do espaço Mas físico. você não tinha o seu espaço. Você não tinha o Exatamente. seu. O espaço físico eu não tinha. Eu tinha o espaço na mentalidade dos meus clientes, eles já iam para a Fique Bela, por mais que o nome do espaço fosse outro. Na mentalidade dos meus clientes, eles já queriam ser atendidos pela Fique Bela, porém o espaço, a estrutura ainda não era minha. E aí chegou um determinado momento em que eu tomei essa coragem e falei: este é o momento em que Aquele momento do empurrãozinho, né? Que eu vai, eu é, vai. ou vai ou vai. E aí foi aí que eu montei toda a estrutura realmente, né? Desde a marca que já existia, a equipe que já existia, mas uma estrutura física. Então, eu brinco que foi meio que assim, eu agarrei as oportunidades que eu tive e fiz com que essas oportunidades elas fossem otimizadas. E aí sim, desenvolver o que a gente está desenvolvendo. Você falou a palavra certa. Oportunidade. O que acontece muito é que as pessoas têm, às vezes, a oportunidade de ver, mas tem esse medo. Aquele friozinho na barriga chato, né? Que a gente faz, nossa, vai dar errado, mas se a gente fica vivendo no e se, a gente perde muitas vezes a oportunidade, né? E aí eu tinha um chefe que ele falava o seguinte, né? Que a oportunidade é um bicho de cabelo na frente e careca atrás. Se passar, você não consegue mais puxar de volta. Mas você sabe qual é o segredo do sucesso? Qual? É o somatório da oportunidade com o conhecimento. Exatamente. Você pode ter várias oportunidades. Se você não tiver o conhecimento suficiente, você não vai atingir o sucesso. Assim como você pode ter todo o conhecimento do mundo. Se você não tiver a oportunidade, você também não vai atingir o sucesso. Perfeito, perfeito. E aí você falou outra coisa que eu achei interessante, que é quem é da área de saúde não teve essa preparação para poder empreender. E de fato gera esse medo de, eu vou montar minha clínica, se for clínica de estética, mas até outras clínicas, né? Dentista em si, que muito mais prático para ele montar para o seu próprio consultório, né? Para poder fazer seus atendimentos. E eu vejo que o pessoal tem muito esse medo porque ele tem medo de empreender. E aí um problema que eu vejo que aqui hoje no Brasil não tem essa preparação para o pessoal de universidade que está ali estudando na sua área para poder empreender. E aí gera muito essa questão desse medo. E aí, quem conseguir vencer esse medo que vai começar a prosperar. E aí foi o que aconteceu, graças a Deus, contigo, que você tava com esse medinho aí, poxa, eu tô com tudo aqui. Você tava com a faca, o queijo, o prato do lado e a goiabada no prato dizendo assim, por favor, né? Se você não fosse também, não Exatamente. ia acontecer. Agora eu quero que você me tire uma dúvida. E aí até que trazer isso pro pessoal de casa, né? Você é fisioterapeuta e hoje você está trabalhando com estética. Sim. Só quem pode trabalhar, o pessoal tem esse negócio na cabeça, né? Que só quem pode trabalhar com estética é o esteticista, que tem a própria faculdade de estética, né? Mas Assim, eu quero tira esse elefante da sala, por favor, das pessoas, para poder entender que todo mundo pode. todo mundo pode, né, dentro das suas particularidades. Perfeito. O que acontece? A estética ela é muito ampla, né? Quando a gente pensa assim, o que é estética, né? Estética é um conceito muito amplo. Então, o médico ele pode trabalhar com estética? Pode. Pode. O esteticista pode trabalhar com estética? Pode. O fisioterapeuta ele pode trabalhar com estética? Pode. Dentista O também, né? Que dentista? eu vi agora. Pode. Vou fugir da área de saúde. O mecânico ele pode trabalhar com estética? Do jeito que ele tá arrumando os carros por aí, eu acho que pode. Ele trabalha com estética Motiva. automotiva. O contador. O contador, ele pode trabalhar com estética? Pode. Pode. Estética empresarial. Tá vendo? Aprendi agora.
Perfeito, perfeito. Então, sim, então assim, tem mercado para todo mundo. Todo mundo tem que entender a sua particularidade. E Uhum, aí sim, ninguém vai entrar no campo de ninguém. Há 14 anos atrás, quando eu comecei, esse boom da estética que está hoje não existia. sim, Há 14 anos atrás, basicamente, quem fazia estética, quem era ou dermatologista ou fisioterapeuta dermatofuncional, funcional. né? Eram os dois profissionais da área de estética. E tinha as esteticistas que não tinham nível superior, na época não era nível Agora superior, já tem, né, o né? curso Agora já de tem nível um superior. nível superior, mas ele ainda está sendo regulamentado, tem algumas coisas ainda, mas o nível superior já existe, né? Mas o conselho deles, o conselho da estética ainda está sendo criado. Sim. E então existia esteticista que era um curso técnico, né, onde se limitavam muito mesmo as pessoas ali só podiam fazer massagem. Era mais ou menos isso. Isso Não pode usar produtos, né? não, né, Manipulação. manipulação, injetável, nada do tipo. Com o avanço, né, da sociedade, com o crescimento das pessoas quererem olhar mais para si e se identificarem em uma beleza diferente, né, em um padrão, em querer buscar a sua melhora pessoal, fisicamente e mentalmente. Autoestima, né? Autoestima, mentalmente, né? Então avançou-se muito a estética e com isso se popularizou muitas técnicas e, consequentemente, né, novos profissionais enxergaram que também eram capazes de cuidar dessa parte da população, né? Então foi aí que começou a entrar odontólogos, biomédicos, enfermeiros, todos esses profissionais que já cuidam da saúde do ser humano, né? E que passaram a olhar para essa parte da estética também. Que não deixa de cuidar da saúde, mas cuida da saúde agora de uma outra maneira. Em vez de Exatamente. pegar uma pessoa que precisa de uma reabilitação, você vai ajudar a pessoa a melhorar muito a parte da autoestima, é, aquilo da pessoa que ela sente que não tá legal. E até um pouco também da parte da saúde, né? Por E uma exemplo, reabilitação, né? você perde, você perde um pouquinho de peso também, algo do tipo, você já começa a melhorar. Quando a gente pensa, né? Quando eu penso em tratar uma flacidez, eu estou reabilitando a pele do meu paciente. Sim. É uma pele que ela foi degradada pelo sol, é uma pele que a idade, ela perdeu colágeno. Então, o que é que eu vou fazer com a minha técnica? Eu vou reabilitar aquelas fibras de colágeno, eu vou reabilitar aquele tecido que por muitas vezes ele está com alguma deficiência. Então, sim, está dentro da reabilitação. Nossa, e o pessoal que olhar pra minha cara e dizer que estética é só botox a partir de hoje, pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Não Deus. mesmo, tá, gente? Não mesmo. Estética é um mundo onde inúmeras coisas pode passear para resolver o bem-estar da pessoa como um todo. Maravilha. E aí, como todo e bom empreendedor, a gente tem os perrengues, né? Tem os problemas, as dificuldades. Primeiro que empreender no Brasil é complicado. A gente tem várias questões de leis, normativas. Inclusive, eu acredito que para a própria área em si, você tem algumas normativas, né? Que você trabalha com manipulações de injetáveis nas Sim. pessoas. Então, o que que você vê hoje de as dificuldades, né, que você teve para começar? Tirando a parte do medo. O medo eu já entendi que se a gente não botar na cabeça que vai fazer, a gente não faz. Não vai para lugar nenhum. Então a gente tem que fazer. Mas as dificuldades que você tem, né? Tipo, comecei a empreender. Pronto, já tenho equipe, faltou sala, montei minha estrutura. Mas o do dia a dia, né, que você encontra ali, eu acredito que você tenha muito questão de gerenciamento, atendimento, vendas, marketing. Conta um pouquinho das suas dificuldades que você vê no dia a dia. É, as dificuldades é tipo um joguinho de videogame, Vai sabe? aumentando Vai a fase. aumentando o nível conforme você vai passando de fase. Eu sei bem que é isso. Sei muito bem que é isso. Então, empreender, eu gosto de fazer analogias, e empreender é mais ou menos isso. Eu brinco que eu acho que a minha primeira grande dificuldade
foi o medo. E na minha trajetória, a minha maior, assim, quando eu penso assim, Elissa, qual foi o período que você olhou e falou, "Ah, meu Deus, e agora? Agora eu tenho uma dificuldade que eu estou de mãos atadas e eu preciso resolver." Foi exatamente na pandemia, que eu acho que passou por vários empreendedores, mas para você ter noção, Paulo, no dia 3 de março de 2020, eu abri a maior unidade da Fiquebela. Eu inaugurei, né, no dia 3 de De março. março de Isso. 2020. Lembro dessa data. E, né, como todos sabem, alguns dias Depois, depois, tudo tudo fechou. fechado. Então, imagine você investir em um projeto, gastar, e potencializar aquilo ali, e menos de 30 dias depois, você ter que fechar as portas. Por acompanhar essa trajetória, foi um dia que eu fiquei muito feliz. Dias depois foi um dia que eu fiquei muito triste. Porque a gente acompanha, né, a trajetória das pessoas e eu tenho esse negócio comigo. Eu torço pela conquista das pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que estão próximas. E não é questão mesmo de ver e vencer. Então, quando eu vi que você abriu a sua unidade, que você botou lá, ficou muito linda, a parte instagramável na parede, eu falei, nossa, isso aqui já estava bombando antes, vai bombar mais ainda. E aí depois é que chegou a pandemia e fechou, eu fiz, nossa, foi você, eu lembro, foi você e tem o outro amigo meu que tinha acabado de fazer uma reforma na hamburgueria dele. Ele tinha feito ampliação, então, tava muito boa, bombando lá, e fez ampliação. Depois, bar e restaurante, puf, fechou de novo. Aí foi e fechou. Então, tipo, eu lembro que foram vocês dois que eu tava acompanhando ali, que eu fiquei, pô, muito feliz da conquista, né, que você faz qualquer expansão. É uma conquista, mas a pandemia realmente chegou para dar esse baque, nesse freio nas pessoas. Fiquei frustrado nessa época. E aí e aí é o que eu digo que é o diferencial do empreendedor, né? Eu tenho orgulho em dizer em que eu tive esse feeling e aí eu falei, e agora? O que é que eu posso fazer ali diante das condições que eu tenho Sim, para que meu negócio continue? Então eu criei várias estratégias. Então era a sessão online que ainda não existia, fazer estética, fisioterapia era autodrenagem, fazendo com o paciente em casa por videochamada. Eu mandei máscaras para todos os meus pacientes em casa com a marca da Fiquebela, ou seja, para que eles se sentissem acolhidos em casa, mesmo, né? Então, perfeito. chegou com um bilhetinho para eles com a marca da Fiquebela, então eles estavam com a marca na cara. Então, eu criei algumas estratégias para que nesse período, né, eu conseguisse me manter. E, por incrível que pareça, acredito que as normas elas começaram a serem liberadas para serviços de saúde ali em agosto, mais ou menos. Sim. A gente começou a voltar os atendimentos com todos os parâmetros. Logo depois disso, Paulo, foi o período em que eu mais cresci. E só isso que você fez, que muito empreendedor acaba vendo, né? Tem uma dificuldade e para. Quando a gente vê uma dificuldade, a gente tem que pensar justamente nisso. Qual as formas que a gente tem? Porque o problema vai estar ali, vai existir. Se a gente não pegar e souber pular a barreira ou saber driblá-la, você está empreendendo de forma bastante errada. Porque aí você vai parar e aí seu concorrente, ele vai saber driblar aquela dificuldade. E aí quem vai avançar vai ser ele, não vai ser você. Então, entendam isso aqui, que é muito, muito especial. E aí você falou outra coisa que eu adorei, que é a questão das máscaras, porque isso, a gente fez aqui um episódio com o Roberto Carvalho, né? Acho que você conhece. Sim, fantástico, meu amigo. Se ele tivesse aqui, ele dizer assim, maravilhoso é isso, porque você está criando valor para sua marca. Você simplesmente não. É um
É uma pequena coisa que a gente faz que a gente cria um valor para nossa marca e você fideliza o cliente. E aí, a gente que trabalha com recorrência, a gente tem que ter o quê? A fidelização. E é uma besteira, você precisava de cuidado, você cuida. Ó, estética, cuidado, saúde. Pandemia, precisava todo mundo de quê? Cuidado, você sumou tudo isso. Foi. É uma besteira. É uma besteira que você se sente. Com certeza, seus clientes devem ter se sentido amados. Sim. Amados, lembrados, onde estava todo mundo precisando de cuidado, de carinho, de atenção. Você mostrou isso. Então, quando você fala isso que você, depois da pandemia, você teve esse crescimento, aquilo que você planta, um dia você vai colher. Eu tenho o costume de falar isso. É plantar e semear. Plantar e semear, que um dia a colheita é certa. É. Ninguém vai colher nada sem não plantar. Você só plantou e colheu. Aí, nossa, essas coisinhas que eu quero trazer para todo mundo, para entender que é E fácil. e é isso. E aí é a fase um. Lembra do videogame? Sim, sim. Matei o primeiro chefão. Vamos matar o segundo A fase agora. 2, né? A fase 1 foi o medo. Aí a fase 2. É, hoje, por exemplo, a minha, a minha dificuldade, o meu chefão que eu tenho que enfrentar hoje é a duplicação, né? A duplicação, ela, quando a gente começa a crescer, a gente precisa de pessoas. E a gente precisa de pessoas que sejam tão bons quanto nós, para que estejam na nossa base, Sim. lidando diretamente com nossos clientes. Ninguém cresce nessa vida sozinho. Ninguém. E quanto mais desafios você está se propondo a fazer, mais pessoas preparadas você precisa ter ao seu lado. E outra, pessoas preparadas. E eu digo um pouquinho mais, de confiança. Porque é um caminho que a gente precisa, de fato, ter total confiança nessas pessoas. Aí, se você falando isso aqui, pelo amor de Deus, manda um abraço pra ela aí, que se você não mandar um abraço pra Estezinha, eu mesmo vou mandar, viu? Ah, com certeza, né? Esté, ela é meu braço direito e esquerdo, né? Foi quem iniciou ali, né, dentro da minha primeira unidade, a crescer tudo isso, né? E estamos aí nessa caminhada. Hoje, né, estamos realmente formando o grupo Fique Bela, Ela, então é GFB, onde a gente sai de uma clínica, né, para um grupo, uma rede com 3 unidades, uma empresa de consultoria. Então, só pra vender um pouquinho mexer, onde é as unidades, por favor, que eu acho que o pessoal gostaria de saber, né? a gente tem uma no Mundo Plaza, né? Uhum. O Mundo Plaza aqui, Caminho das Árvores, uma no São Rafael, que é uma unidade mais de reabilitação, né? Mas sim, sempre com a característica Fique Bela. Mais voltado pra parte de fisioterapia mesmo, Todas as unidades a gente faz fisioterapia e estética, sim. né? Mas essa unidade de São Rafael, nós temos alguns planos credenciados. Então, ela é mais voltada realmente para a reabilitação e tem também a parte da estética. E a gente tem uma unidade em Vilas, né? Onde realmente também é uma unidade Fique Bela. E essas 3 unidades, o princípio das 3 é sempre acolher o paciente para o que ele precisar. Então, hoje nós temos atendimento de Pilates, nós temos RPG, nós temos a parte de estética avançada, estética convencional. Criamos o nosso clube de estética, né? O nosso clube de estética, ele é bem legal, Hum. porque o nosso clube de estética, ele é para aquela pessoa que entende que a estética é qualidade de vida, que a estética, ele paga um valor mensal e ele tem estética durante o mês todo, né? Para que ele esteja ali, para a gente parar de ter aquela visão que, eu vou comprar 10 sessões e vou resolver minha vida, eu vou fazer um botox e não vou. Não, gente, a estética é um cuidado que você tem que ter com você sempre. Hoje, amanhã, depois. É que nem academia, é que nem alimentação. Você tem que estar sempre presente naquele ambiente para que você consiga atingir os resultados. E vamos lá, você passou de um atendimento que é feito periodicamente para um império, não vou chamar de império mesmo, Eita. isso não é um grupo, é um império, mas para várias unidades onde você consegue segmentar um pouco mais, sim,
o atendimento não ficar somente numa área, mas expandir para outra área. E aí você vem me criar uma recorrência, e aí a pessoa olha para minha cara e fala assim: ah, empreender é, é complicado. É complicado, mas se você não tiver ideias para poder você expandir o seu negócio e você ficar com um leque fechado de captações de clientes, porque o que ela está fazendo aqui é simplesmente captações de cliente. E você nunca vai chegar a ter um funil cheio. Se você ficar somente no feijão com arroz. E você saiu do feijão com arroz. Você jogou um feijão com arroz, meteu uma farofinha, uma saladinha, a vinagrete do lado para poder fazer algo melhor. E ainda coloquei o estrogonofe, Ainda botou que é a estrogonofe. empresa de consultoria. Porque se você parar para pensar, É o império todo, mesmo. todo, todo, toda empresa, ela resolve uma dor, Sim. né? E não existe ninguém melhor para resolver a sua dor do que aquela pessoa que passou por essa dor. Você já passou, pulou a barreira, já sabe o caminho das pedras, vai chegar e fazer assim: irmão, Exatamente. irmã, vem comigo. Exatamente. Eu lembro lá que eu falei que eu tinha muito medo de ter meu espaço Sim, físico. Por quê? Porque eu não tinha o conhecimento, eu demorei muito para isso. Então, hoje, o que que eu busco com a empresa de consultoria? Mostrar para esses autônomos, né, esses profissionais autônomos que estão tentando, que estão mostrar para eles os caminhos das pedras, perfeito. né? Então, hoje a nossa empresa de consultoria, a gente presta consultoria a mais de 30 empreendedores autônomos, clínicas, pequenas clínicas e profissionais de saúde, onde a gente presta todo o suporte administrativo e uma consultoria direcionada para isso, para que ele entenda que eu digo que, sabe quando eu entendi qual seria a melhor forma de crescer? É que não existe aquela pessoa que dá conta de tudo. A gente não pode abraçar tudo, né? Não existe. Então, assim, ou você é muito bom tecnicamente, ou você é muito bom administrativamente. Você não consegue ser os dois. Você, se você é muito bom tecnicamente, se você faz muito bem isso, contrate uma pessoa muito boa ou uma empresa muito boa que cuide da sua Só parte administrativa. administrativa. Perfeito. Se você, eu sei fazer, é meu negócio, tem lá o seu nome, mas assim, você entende que você é muito melhor administrativamente, contrata técnicos Que faça. que faça, mesmo que seja o seu nome lá. A pessoa tem muito esse receio de contratar, sabe? Porque acha que vai gastar. Mas na verdade você não está gastando, você está investindo. Todo o dinheiro que você vai pegar da sua empresa, que você vai reaplicar para algo, para poder ajudar você a desenvolver melhor suas atividades, você vai estar investindo o seu dinheiro para poder te dar retorno. E foi isso que você falou, é muito assertivo. Por quê? Você está ali na sua empresa e aí você é muito bom administrativo, mas você conhece alguém que é melhor técnico. Paga essa pessoa para poder fazer, vai fazer a parte comercial, você vai fazer a parte administrativa, o gerencial, e você vai ter uma pessoa ali que você sabe que vai entregar aquilo que você vendeu, ou, ou vice-versa. Você pode até, assim, você pode até ser bom nos dois, mas você não vai conseguir fazer os dois 100%. Até consegue, mas aí depende do tamanho É do no seu seu sonho. sonho. Exato. Você consegue, mas depende do tamanho do seu sonho. Se você quiser se duplicar muito, você não consegue. Chega um limite ali que mesmo você sendo bom tecnicamente, você sendo bom administrativamente, você não consegue expandir. E o que limita a gente é o nosso sonho. Se a gente quiser ficar, se contentar com um pouco, a gente vai viver com pouco. Para você ter noção, Paulo, eu tenho meu mapa de sonhos. Você tem seu mapa de sonhos? Eu tenho. O meu fica na tela do meu celular. São 5, né? Uma das minhas fotos é o mapa mundi com várias logozinhas da Figuebel. Esse é o tamanho do meu sonho. É um império. Esse é o tamanho do meu sonho. Então, quando eu entendi que esse era o tamanho do meu sonho, eu entendi que eu precisava me dividir. Eu precisava fazer o que eu fazia de melhor e deixar que outras pessoas que faziam coisas melhores do que eu estivessem dentro da minha empresa fazendo aquilo ali com a maior expertise.
E assim, isso não é só para quem quer empreender para a área de estética, mas para qualquer negócio, qualquer empresa que Sim, você for colocar. Eu tenho o costume de pensar justamente isso. Tipo, ninguém. Eu tenho quase 1,90 m, sou grande pra caramba, de todo jeito. Um cara desse tamanho vai pensar pequeno? Não, tem que pensar grande, em expansão, em crescimento. E aí, esse medo, eu já tive esse medo de como é que eu vou começar a agir e fazer, mas depois que a gente vai, só vai que foguete tem que andar pra frente, né? Não pode dar ré. E aí você se limitar, eu acho que é uma coisa que as pessoas têm muito isso, né? Se limita, se contenta com pouco. E a gente não precisa disso. A gente pode conquistar o mais, o mais, o mais. A gente tem braço, tem jeito. Não estou conseguindo fazer, contrata uma contabilidade, contrata um advogado para poder fazer o contrato, para poder fazer as contas. Poxa, preciso de uma empresa aqui para poder me ajudar a administrar. Contrata a consultora. Não tenha medo de gastar, porque você vai estar investindo para o seu e crescimento. é isso, né? Aí existe uma diferença de gasto e investimento. E quanto vale a sua hora? Então, se aí tem pessoas que falam assim: ah, não, eu mesmo pego esse contrato aqui, faço na internet, faz de qualquer jeito, faz sem uma expertise, sem um conhecimento técnico daquilo ali. Você poderia ter terceirizado isso, né, para Sim. sua contabilidade ou para o seu advogado, e ele vai te entregar de um formato muito mais redondo, muito melhor e você, em vez de estar perdendo esse tempo ali, fazendo aquilo ali, Você você está está fazendo outra fazendo o que você coisa. faz de melhor. Captando o cliente, atendendo seu cliente, fidelizando seu cliente. Exatamente. Isso é uma aula. Isso é uma aula. Mas é essa a essência que eu penso quando, poxa, preciso trazer case de sucesso. Porque tirar as pessoas dessa zona de conforto. Porque todo mundo fica parado esperando cair. E aí, quando vem a dificuldade, poxa, eu mesmo vou fazer, eu mesmo vou resolver. Você tira o escorpião do bolso e faz, investe, você vai estar só agilizando o seu processo, agilizando o seu tempo. Uma coisa que eu vejo que as pessoas perdem muito é a questão do captação de clientes. Eu já entendi aqui, né, eu gostaria de comentar sobre isso, que eu vejo que uma das suas captações de clientes trabalha com parceria. E as pessoas têm muito essa questão de é só meu. Eu venho de uma outra área, e aí eu trabalhava na área imobiliária, e eu falava, velho, venda, eu não tenho problema de dividir venda. De eu tenho um cliente e você tem o que eu preciso para poder sanar a dor do meu cliente. Bora fazer aqui uma parceria e fechar? E tinha gente que ficava, não, só eu. E deixava de vender muito. Vendia de caju em caju, porque não tinha esse negócio de dividir, né? E aí eu vejo que uma das maneiras que a gente tem hoje também de captação de cliente não precisa ser necessariamente você. Sim, Você ser seu vendedor. Você expande, né? E aí eu gostaria que você comentasse um pouquinho essa ideia dessa modelo de captação de cliente. é porque assim, ó, eu já tenho a minha estrutura, eu já tenho um espaço físico, eu já tenho todo o know-how administrativo, tudo isso. É, um profissional autônomo, muitas vezes ele tem esse medo. O que é o medo dele? É de investir e não ter dinheiro para pagar. Então, quando a gente entra nessa parceria, eu tiro essa preocupação dele, onde assim, você não precisa. Se amanhã você não tiver nenhum cliente, você não tem R$ 1 a pagar. Sim, Então, pense apenas no cliente. Por quê? Pense no cliente, pense no atendimento, pense no seu conhecimento técnico, porque isso é que vai nos levar. Toda a outra parte eu penso para você. Todos os outros riscos eu assumo para você. Porque eu já assumo isso com os meus clientes. sim, Então eu só expando para esses profissionais autônomos, para que eles tenham a coragem de iniciar, para que eles tenham a coragem e entendam que vai ter um espaço, que ele vai chegar, que ele vai atender, que ele vai poder, ele vai ter uma pessoa ali que vai estar orientando ele muitas vezes os caminhos. Então, facilita esse processo para sim. que ele perca esse medo e ele entenda, poxa, eu já consegui uma cartela de clientes. Então, olha que legal. Isso é possível. E um diferencial seu que eu adoro
é que você, por mais que faça isso, e a pessoa que vai trazer também o cliente, você ajuda essa pessoa a se qualificar. Sim, É uma via de mão dupla sempre, né? A pessoa que faz um bem, você vai também ajudar essa pessoa para poder cada vez mais expandir. sim, porque a base da minha vida é o conhecimento. A minha frase é: a única coisa que ninguém te tira É o é o conhecimento. conhecimento. Então, eu preciso estar atrelada e associada a pessoas que buscam o que eu busco, né? Então, se tem um Tem que haver a profissional, conexão. exatamente, se tem um profissional que ele só quer, querer todo mundo quer, mas fazer é diferente. Então, querer e fazer é um pouco diferente. Então, todo mundo quer ser bem-sucedido, ter, liberdade financeira, mas o que é que você está Fazer. fazendo para acontecer? Tem que se movimentar. Tem que se movimentar, tem que ter conhecimento para isso, porque lembra qual é o segredo do sucesso? Oportunidade Verdade. eu estou te dando. Falta você me dar o Conhecimento. conhecimento. Exatamente. Não, se quem está assistindo esse vídeo e ficar sentadinho, parado, e todo empreendedor de sucesso, os grandes players que estão por aí falando, é, com, com vídeos aqui também no YouTube, com grandes palestrantes, todos eles falam a mesma coisa. Você tem que se movimentar. E aí eu falei há pouco, a gente precisa plantar para poder colher. A oportunidade muitas vezes bate na nossa porta e tem gente que agarra com unhas e dentes, a gente faz assim, isso aqui é meu sonho de crescimento e vai dar certo e vai. E vê o problema chegando, a dificuldade chegando. E o que eu conheço de pessoas que quebraram, foram para o fundo do poço e não se deixaram bater, são grandes. Mas também eu conheço de pessoas que quebraram, chegaram no fundo do poço e desistiram, são maiores ainda. E aí eu quero que as pessoas entendam isso, que vai vir, mas não se movimente, corra atrás, se qualifique, conheça, faça parcerias. É, a oportunidade tá por aí, tá para todos. Só não consegue quem desiste. Quem só não consegue, nossa, exatamente. Só não Não consegue consegue. quem Quem desiste. desiste, quem faz assim, joga a toalha e faz assim, ah, cansei. E aí realmente não vai conseguir. E o empreender, ele é de desafios, né? E passeia por mentalidade, por cultura, por várias coisas. Hoje, graças a Deus, eu consigo minimizar uma coisa que a maioria dos empreendedores tem, que é centralização. Sim, E isso dificulta o nosso crescimento. demais, Muito, demais. muito. Para você ter noção, Paulo, eu aprendi a descentralizar a duras penas, né? Sim. Eu brinco que é a primeira vez que eu entendi que eu não precisava centralizar tanto, Eu lembro disso, viu? Eu lembro, eu lembro disso. que eu entendi que eu não precisava centralizar tanto, foi quando eu tive o Covid, né? Eu fiquei com 75% do pulmão comprometido, derrame pleural. Na verdade, eu quase embarquei. Graças E a Deus que não, E eu Senhor. entendi que, assim, tudo fluiu. Olha, onde eu enxergava que, nossa, sem mim não ia fluir. Eu fiquei 21 dias no hospital e tudo fluiu. E aí eu comecei, foi o meu primeiro gatilho de começar a perder isso que a maioria dos empreendedores tem, só que isso não é bom, que é centralização. Aí eu fui passando o tempo, fui entendendo isso, fui entendendo, ainda assim não entendi a nível suficiente. Há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, eu tive um AVC, né? E aí eu entendi que, opa, espera, eu preciso ter mais Mais pessoas, pessoas. eu preciso descentralizar mais coisas, eu preciso estruturar para que eu atinja o nível do meu grande sonho. Quando você falou de fases, né? São, eu entendo que a centralização, às vezes, quando você é pequeno, quando você é um micro, Sim, funciona. sim, Porque é só você, são pequenos processos que você precisa lidar, então funciona. Mas a cada momento que você vai expandindo,
você precisa começar a expandir mais, a descentralizar. Eu costumo, nas consultorias que eu faço, a botar faixas de faturamento, metas de a empresa está aqui nesse patamar. Se eu chegar nesse patamar aqui, eu preciso de mais uma pessoa para meu administrativo, eu preciso de mais uma pessoa para meu atendimento, eu preciso de mais uma pessoa. Que aí você vai fazendo um crescimento, uma descentralização de forma saudável. Que aí a gente também tem que pensar, tem que fazer aquela medição do o que eu tenho hoje de caixa com o que eu preciso de pessoas. Então, a gente vai criando metas, estabelecendo patamares de crescimento. Pronto, vou trabalhar até chegar aqui, com o que eu tenho. Tenho mais uma pessoa, pronto, vamos trabalhar até aqui, e daqui a gente vai expandir. Pronto, agora eu preciso crescer e demandar para isso aqui. Fora Mas eu vou te falar uma coisa, fora Paulo. os É à claro, parte. você também lidar muito com muitos empresários, mas pelo que eu vejo, você acredita que, na minha análise, que o medo de descentralizar do empresário, Uhum, ele não é tanto no gasto com aquele novo funcionário, é muito mais em encontrar pessoas de de confiança. confiança. É, Então, o maior medo dele não é o que ele vai gastar com aquela pessoa, mas é o que ele vai entregar àquela pessoa de conhecimento, sobre a empresa dele, sobre tudo, e em algum momento aquela pessoa não cumprir com os acordos, não honrar com a lealdade. Porque hoje eu digo que eu consigo manter e eu consigo estar crescendo porque eu tenho pessoas leais. leais. Então, isso faz toda a diferença. Isso eu acho que facilita o empreendedor conseguir descentralizar, porque entende que o outro, que ele conseguiu duplicar, ele vai estar ali com o mesmo olhar e vai fazer a melhor coisa para o seu negócio, mesmo quando ele não estiver. Eu vejo que tem essa parte também do medo. Alguns clientes falam, vou contratar pessoa para poder ver quanto é que eu estou faturando. E você vai ficar ali sem ter noite para dormir, sem pensar direito no seu negócio, de pensar em uma estratégia, de pensar uma forma de você vai vender, porque tá com medo que um funcionário vai tá vendo seu faturamento e vai estar com. Não, É um pensamento tão pequeno. Se fosse assim, o dono do Facebook não teria funcionário. não, exatamente. Porque imagine o funcionário dele lá, ver quanto é que ele ganha. Vai estar. É justamente, você vai criando essas metas, mas também assim, não tenha medo de compartilhar e expandir, certo? Quanto mais você vai tirando essa sobrecarga, você consegue mais pensar. E foi isso que você fez exatamente. Você tirou essa sobrecarga de você, e aí hoje você tem mais duas clínicas, né? Fora a A principal, matriz e mais duas, duas, e e uma empresa de mais uma empresa consultoria. de consultoria. E se você ficasse com tudo centralizado, você talvez nunca tivesse saído esses mais três passos. Você ficaria só no passo um, Sim. sabe? Então, isso é muito, muito pertinente. E aí, você tocou no ponto que eu ia deixar pro final, né? Que é a parte da lealdade. Que, não, você sabe o carinho que eu tenho com você, eu falo isso várias vezes pra ti, nas conversas. É aquilo que você faz para as pessoas, sabe? E eu bato muito nessa tecla de não é porque o cara é meu funcionário que eu vou tratar ele, que nem muita gente faz, como um funcionário, uma pessoa que tem que ficar ali naquele cantinho dele, sabe? Esse é o patrão, mas você traz as pessoas para o seu lado, sabe? Para vestir sua camisa. E aí você se torna a líder. E hoje você, para ser um empreendedor, eu vejo que você tem que se tornar líder, porque se você não tiver as pessoas vestindo do seu lado, leais a você e vestindo sua camisa, você tá só, sabe? E isso é uma coisa que eu vejo que você faz maravilhosamente muito bem. Tanto nessa parte que você falou das parceiras, de trazer as parcerias, fazer, e você dá a qualificação para elas, para poder elas crescerem cada vez mais.
E por acompanhar sua vida de perto, eu vejo a diferença que você faz na vida das pessoas. E aí tem outra coisa que eu falo muito, que é a questão do propósito. Você tem que ter um propósito de, se você tem seu crescimento, você causar também o crescimento para as outras pessoas. Ninguém nessa vida cresce só. Ninguém nessa vida nasceu só. E eu vejo que você faz isso maravilhosamente muito bem, É, porque é um sonho, né? E não vale a pena sonhar sozinho. né? Eu quero que as pessoas que estejam comigo sonhem comigo. Então eu preciso fazer com que isso também se torne o sonho dessas Das pessoas. pessoas, E exatamente. aí sim existe a lealdade, existe a cumplicidade. A Big Porque Boys. a Big Voice. Porque é isso mesmo, né? Ah, quando a gente pensa assim, o porquê que eu acordo todos os dias e vou trabalhar? Aonde eu quero atingir? Aonde eu quero chegar? Quais são os sonhos que eu quero realizar? Então, isso é muito importante. Quando eu vejo alguém que não tem sonhos, eu falo, eu tenho medo, eu não quero essa pessoa do meu lado, porque é uma pessoa que não está sonhando, ela não tem perspectiva, né? Então, eu quero pessoas que sonhem comigo Se e que contenta com nossos pouco, sonhos né? se encontrem, sabe? Assim, no meio das nuvens. E vira uma coisa linda. Na contabilidade, eu tenho muito esse pensamento, sabe? Eu sou muito empático. E aí eu penso que quando eu cuido dos meus clientes, eu não estou cuidando somente do meu cliente do CNPJ, mas eu também cuido do meu cliente pessoa física. E eu cuido do meu cliente pessoa física também pensando que esse meu cliente pessoa física é provedor de outras vidas, que são seus funcionários. Então, quando eu tenho que ajudar a tomar uma decisão, eu tento pensar também num todo, porque a gente acaba sempre fazendo diferença na vida das pessoas. E esse fato de a gente fazer diferença na vida das pessoas é o que faz a gente chegar onde a gente está chegando hoje, graças a Deus, Com certeza. sabe? Com certeza. Quando a gente constrói uma empresa, né? Não é mais sobre você. É sobre 50 famílias. Quando, eu lembro ano passado, no final do ano, assim, que eu vi 50 pessoas na festa da empresa. Eu falei, meu Deus, são 50 famílias aqui que estão sobre a minha responsabilidade. Né? É grande, é grande, mas não tem medo, não tem medo, o medo já foi. Não, isso aí me E motive. impulsionou, e foi o que me fez. Não, preciso realmente me organizar. E aí foi aí que surgiu a criação do grupo mesmo, né? Sair apenas do nome Clínica Fique Bela para o GFB, onde é um ecossistema, onde a gente realmente, como um todo, entende que queremos crescer. Recentemente você fez até um eventozinho, não foi? Sim, sim. Fizemos um manifesto cultural. O que Desde seria isso? o que é isso, né? Toda empresa ela tem uma cultura. Toda empresa. Você querendo ou não querendo. Ou você coloca a sua cultura, ou se você não colocar, os próprios pessoas dali daquele ambiente vai colocar. E quando eu entendi isso, eu quis implementar a minha cultura. Então, eu fiz um manifesto cultural, onde eu quis mostrar para todos os colaboradores o que é que eu busco daqueles ambientes, né? O que é que eu espero de cada um deles em comportamentos, em atitudes, em direcionamentos. É claro que não é um evento que muda a cultura de um ambiente, mas um evento ele dá um start para um novo significado. Então, a cultura ela é construída dia a dia. Então, se você quer incorporar uma cultura de vendas na sua empresa, todos os dias você tem que falar de vendas. Sim, perfeito. Se você quer incorporar uma cultura de conhecimento na sua empresa, você tem que ter o conhecimento, Conhecimento. você tem que estar fora buscando cursos, você tem que estar buscando, mostrando para sua equipe que você também está buscando isso. Uhum. Então, a cultura é o dia a dia, é o que você mostra nos detalhes, na cor, na forma de falar, na forma como lidar, né? Quando a gente pensa assim, como é a cultura da Bahia, como é a cultura do Rio Grande do Sul. A cultura engloba tudo. Então, esse manifesto, ele é um start para aquilo ali, para que aquelas pessoas daquele ambiente entendam
como eu gostaria que fosse aquele ambiente. Perfeito. E aí, agora tá todo mundo virando as belinhas da Fique Exatamente. Bela. Elissa, eu tô muito feliz com esse bate-papo que a gente teve aqui. Eu acho que a gente conseguiu trazer bons insights para as pessoas e destravar esse medo, sabe? Quando eu pensei, nossa, preciso trazer um case de sucesso, eu que eu falei, isso aqui é o sucesso em pessoa porque você passou por todas as etapas que um empreendedor de sucesso passou para poder um crescimento. E você ainda vai passar por mais ainda, porque a gente precisa preencher o mapa mundi com a logo da Fique Bela. Mas o caminho é esse caminho que você está trilhando. Tem as pedras? Tem, mas o que vai ser as pedras pro seu foco final, pro seu objetivo final? Vai virar só uma história, Com certeza. sabe? Que pode E virar livro. que senti um spoiler aqui, eu senti um negocinho aqui, um spoiler. E, nossa, eu tô honrado por você, tô honrado por esse bate-papo aqui, por aprender também contigo, não só aqui, mas diariamente também. E, nossa, muito feliz mesmo. E espero que esse bate-papo aqui tenha trazido muita informação e destrave esses medos, destrave essas crenças que vocês têm, que é seguindo esses exemplos que você vai conseguir prosperar cada vez mais. E, poxa, só tenho a agradecer a ti. Eu que agradeço, Paulo. Você sabe que você é um parceiro de vida de muito tempo, né? Você ajudou também a construir a Fique Bela, a estarmos juntos aí nesse grupo, né? Então, muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada esse projeto lindo, né? De fazer com que empreendedores como nós, que Sim, somos, né? Que estamos aqui todos os dias buscando e entendendo todo esse mundo novo, né? Tenha acesso a conteúdo de valor. exatamente. E Tudo Conte vai virar um império também, que nem a Firibela. Só para constar, quando eu pensei num jogo de cor, né? Eu pensei num lilazinho assim, só para poder imitar coisa próspera, sabe? Pois é, né? Me viu, lembrou Lilás e azul, lembrou Fique Bela. Pessoal, espero que vocês tenham adorado. Se inscrevam no canal. Gostaram do conteúdo? Gostaram do vídeo? Curta aí também, comenta. Se não gostou também, dá um dislike, faz qualquer coisa aí, só para poder estar engajando. Mas é um projeto feito de coração. E muito obrigado por você que está assistindo. Muito obrigado. E até a próxima, viu? Tem muita coisa vindo por aí. Valeu!